Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e ao curso básico de língua portuguesa. Eu sou o professor Jonas e vou acompanhar você nesse curso que vai servir aí para a sua escola, para o seu concurso, para o seu trabalho, para escrever melhor, para se comunicar melhor. Conhecer a língua é essencial. Eu tenho certeza que o nosso método aqui, o método que eu tive o prazer de criar, de pensar e oferecer aqui gratuitamente para você através do nosso canal no YouTube, eu tenho certeza que ele vai ajudar você a compreender da forma mais simples possível. E por que a nossa aula de hoje ela é introdutória, ela é sobre a estrutura da língua portuguesa? Porque se a gente pensa num texto, como leitores e falantes que nós somos, todos nós conseguimos, da primeira até a última palavra, ter noção do todo, né? Retirar dali um sentido, ter uma compreensão daquilo que o texto quer dizer. Agora, o que nos interessa saber? Pessoal, qualquer área que a gente queira estudar, quando nós precisamos nos aprofundar nessa área, o que a gente faz? A gente divide em partes. Tudo que nós vamos estudar é dividido em partes. Pode ver, todo conhecimento humano. Se eu quiser pegar esse celular e eu quiser estudar, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, talvez, quebrar o celular e estudar em partes, ou para conhecê-lo melhor, eu vou precisar saber as partes pelas quais ele está composto. Então, o que eu quero dizer para vocês com essa metáfora, né? Que a língua portuguesa também, ela é formada, pessoal, de partes, e essas partes, elas são das unidades menores para as maiores. Então, como é que eu trabalho com os alunos essa metáfora? Eu trabalho utilizando a metáfora da escada da língua. Vejam comigo que, se vocês estão vendo um edital de concurso, se vocês estão na escola do 6º ano para cima, vocês começam a estudar a partir de áreas de estudo. E esses nomes talvez façam sentido para muitas pessoas, se não fizer, vai passar a fazer sentido hoje para você, tá? Então, por exemplo, você tem lá a fonologia e a fonética. Tá? Eu vou colocar essa área aqui no primeiro degrau da escada por ser a área mais, com as unidades menores aí da língua portuguesa, tá? Depois, no segundo degrau, a gente vai colocar uma área chamada morfologia. No terceiro degrau, a gente vai colocar uma área chamada sintaxe. Alguns vão chamar de sintaxe, né? Pode ser. E no último degrau, a gente vai colocar uma área chamada semântica, tá? Bom, galera, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguns desses nomes, tá? Talvez não todos aqui. Quem já estudou alguma coisa de língua portuguesa já ouviu alguns desses nomes. Mas por que eles estão organizados assim na minha escada da estrutura da língua? Lembram que eu falei, para entender algo eu preciso separar este algo, este objeto de estudo, no nosso caso aqui é a língua portuguesa, eu preciso separar em unidades menores. Então, o que a ciência que estuda a língua fez, né? A gente separou em áreas de estudo de unidades divididas da língua. Então, vamos lá. Fonologia e fonética, por exemplo, vão estudar todas as unidades que são bem pequenas. Os fonemas, professor, o que é isso? Se você fala a língua portuguesa, como eu estou me comunicando agora, estou falando com vocês estão ouvindo, se você fala e escuta a língua, você fala e escuta os sons da língua. Mas o seu cérebro, ele interpreta, ele pega esse som e transforma em uma informação abstrata lá dentro dos neurônios, né? Essa informação que o cérebro entende ao ouvir o som ou ao emitir o som é o fonema. Jonas, posso chamar o fonema de som e dizer que é a mesma coisa? Não, não pode. O fonema ele é uma representação aqui dentro da sua cabeça daquilo que é som. Mas eu também tenho os sons da língua, né? Que são exatamente o som que sai da minha boca nesse momento e que você capta pelo ouvido. Então, eu tenho fonemas, eu tenho sons, vamos colocar assim. Tem nomes técnicos aqui, mas eu vou me abster nesse momento, tá? Então, fonemas, tem os sons, tem as letras, as sílabas e alguns outros detalhes aqui que vão entrar. Por exemplo, se você quer estudar rima, se você quer estudar aliteração, que é a rima ao contrário, né? Tudo isso vai entrar aqui na área de estudo da fonologia e da fonética. Fonemas, sons, letras, sílabas. Agora veja, são as unidades menores. Então, se você pega uma palavra, é uma partezinha da palavra que está sendo estudada por essa área da fonologia e da fonética. Por isso eu coloco essa área no primeiro degrau aqui
da nossa escada da estrutura da língua, ok? Passando então para o segundo degrau, que é o degrau da morfologia. Como é que a gente faz essa passagem? Vejam, letras se unem, fonemas se unem, né? Letras na escrita, fonemas na fala e na compreensão oral. Então, as letras se unem e formam sílabas. Muito bem. As sílabas se unem e formam o quê? Palavras. Então, quando a gente sobe para o segundo nível, para a segunda escada, para a segunda, ou melhor, para o segundo degrau da escada, para a segunda área de estudo aqui, a gente está juntando unidades do degrau anterior. Então, a gente tem as sílabas aqui e agora a gente vai ter, no degrau da morfologia, as palavras. Eu vou colocar palavras aqui embaixo. Por quê? Porque antes das palavras eu tenho partes de palavras. Jonas, mas as partes de palavras não são as sílabas? Depende. Tem sílabas que não têm sentido algum, né? Elas só fazem parte da palavra mesmo, então ali, somando-se, elas formam a palavra como um todo. Mas tem letras, tem sílabas, tem partes menores das palavras que vão ter algum tipo de significado, tá? A parte da palavra, não a palavra inteira. Quando a palavra inteira já adquiriu um significado na língua, ela é estudada, obviamente, pelo degrau da morfologia. Mas, se a palavra, uma parte da palavra tem sentido próprio, ela é estudada aqui. Agora eu vou dizer uma palavra, um conceito que talvez você nunca tenha ouvido, que é o conceito de morfema, tá? Esse aqui, se você ler o edital do seu concurso, ele vai estar lá, morfema. Algumas gramáticas também apresentam. E as pessoas não entendem qual é a diferença de morfema e sílaba, por exemplo, né? Por quê? Porque sílaba é uma partezinha da palavra, por óbvio, né? Não é uma palavra completa. Morfema também é uma parte da palavra, não é uma palavra completa. Qual é a diferença? No morfema tem que ter algum tipo de sentido. Jonas, não estou entendendo esse negócio. Como assim morfema ter sentido? Deixa eu pegar uma cor bem chamativa aqui, pegar uma cor vermelha. Onde é que está meu vermelho? Pegar uma cor bem chamativa para fazer essa diferença aqui com vocês, tá? Olha só, morfema. Morfema. Vou trazer aqui para cima só para a gente poder entender. Morfema, pessoal, ele é uma parte de uma palavra, não é uma palavra completa, que tem significado. Eu vou dar um exemplo, tá? Se eu digo a palavra feliz, eu tenho uma palavra completa que eu disse para você agora e escrevi aqui, você consegue receber o sentido aí quando você está me entendendo. Então, segundo degrau, essa palavra solta, assim, ela pertence ao estudo da morfologia. Eu consigo entender a palavra feliz, ela é uma palavra da língua portuguesa. Ok. Agora, eu posso inserir uma parte aqui, é uma sílaba, concordo com você, porque vai dizer assim, infeliz. Quando eu for separar a palavra infeliz, vai ter 3 sílabas. Ok, ela é uma sílaba. Só que ela é uma sílaba que não é uma sílaba comum. Ela é uma sílaba que ela deu para minha palavra um novo sentido. Só esse pedacinho in aqui já tinha sentido. Se você pensar no in, nesses casos que ele está antes de uma palavra, a negativa, né? Então, eu estou dizendo não feliz. Veja como no próprio in eu tenho o sentido de não, o sentido de negativa. O que isso me remete? Que eu tenho um morfema. Um morfema, porque é a menor unidade da língua com significado, com sentido. Entendem a diferença? Então, no segundo degrau, a gente vai estar estudando as unidades da língua que são menores que a palavra, os morfemas, e também as palavras. O que é estudar a palavra? Nós vamos estudar bastante a morfologia na nossa segunda aula, que começa, então, as classes do primeiro reino. Aí vocês vão entender daqui a pouco, quando vocês fizerem essa aula e assistirem esse vídeo, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas a morfologia, então, é a área que estuda as classes de palavras, por exemplo. É saber que nem todas as palavras, simplesmente por serem palavras, são iguais, funcionam da mesma forma, se comportam da mesma forma na língua, ok? Então, morfemas, palavras, e como que essas palavras apareceram na língua, como que elas se estruturam. Por exemplo, a palavra infeliz. O fato de eu ter um pedaço de palavra, um morfema, aqui antes dessa parte, que é a parte principal, que me deu sentido, realmente, porque só in eu sei que é não, tá? Mas não o quê? Não, e tem que vir uma parte com sentido depois, que é a palavra feliz. Então, infeliz, ok. Mas eu tenho infelicidade, por exemplo. Como é que eu troco o Z por cidade e eu formo uma nova palavra?
infelicidade, tem a ver com feliz. Bom, como é que é isso? Isso é um processo de formação de palavra. Então, tudo isso, morfemas, como os morfemas se comportam, que sentido eles têm, que palavras eu consigo formar, como são esses processos de formação de palavras, ou como que o comportamento das palavras vai indicar a que classe elas pertencem. Tudo isso vai estar, então, no segundo degrau, vai ser estudado pelo segundo degrau da nossa escada da estrutura da língua, que é o degrau da morfologia, ok? Bom, se eu fiz, vamos fazer os meus raciocínios de antes, né? Eu estava no degrau da fonética e da fonologia e lá eu estudava sons, estudava fonemas, letras e sílabas. Eu juntava as letras, ou sons, os fonemas, para formar as sílabas. Quando eu formei as sílabas, eu juntei e formei morfemas. Juntei morfemas e formei palavras. Juntei palavras e formei... Aí é que vem o estudo, a área de estudo da sintaxe. Eu junto palavras e eu, então, passo a estudar frases. Aí vem aqueles nomes lá da sua aula de língua portuguesa, né? Frases, orações, períodos. E aí tem outras unidades aqui de estudo da sintaxe que vão incidir aí sobre o texto completo, por exemplo. Já que eu fiz de preto mesmo, não fiz de azul, vamos continuar no preto. E aqui, então, o estudo das frases, das orações, dos períodos, a gente vai estudar com mais detalhamento, mas já é algo que você deve lembrar lá da escola, sujeito e predicado, toda aquela parte de orações, que às vezes assustava um pouco aqueles nomes mais compridos. A gente vai entender como que as palavras se relacionam, porque sintaxe é relacionamento entre palavras, não é? A língua não funciona só colocando uma palavra adjacente à outra, uma do lado da outra, não. Ela funciona relacionando. E existem regras de relacionamento. E é por isso que a língua fala tanto de regras, né? Às vezes a gente se assusta com essas regras, mas a gente não deve se assustar, a gente deve compreender e aí sim a gente começar a usar melhor essas regras em nosso favor, para poder escrever, para poder falar, né? E usar a sintaxe a nosso favor. E por último, então, continuando aqui na cor preta, a semântica. A semântica vai tratar dos significados da língua, ok? Significados, ok? Então, a semântica trata dos significados. Por quê? Porque sintaxe não trata de significado. Sintaxe trata de estrutura, de regras de composição de frases, de orações, de períodos e regras entre palavras. A semântica é que vai dar significado para as palavras e para essas frases que eu estou formando para essas orações, ok? Bom, a partir dessa escada, talvez na cabeça de você já fique um pouco mais claro o edital do concurso, por exemplo, quando ele diz, você deve estudar fonologia, você deve estudar morfologia, você deve estudar sintaxe, e o que estudar? E aí vem aquela nomenclatura toda que a gente vai, nesse curso básico, já destrinchar e entender melhor. Espero que essa escada aqui tenha dado uma noção de, quando a gente lê, a gente entende os sentidos, e a gente sabe que os nossos textos são formados por frases, as frases são formadas por palavras, e aqui a gente normalmente para, né? Aquele que é leigo, que não vai estudar, se aprofundar na língua. Mas não, tem como quebrar mais um pouco o celular, quebrar mais um pouco o que eu quero estudar, quebrar mais um pouco esse objeto de estudo, que no nosso caso aqui é a língua, e eu chegar então ao nível das unidades menores para entender os morfemas e aqui os fonemas, sons, letras e sílabas. Tá certo? Encontro vocês no nosso próximo vídeo, espero que estejam gostando do nosso conteúdo e curtam, compartilhem aí para ajudar mais pessoas a serem experts na língua portuguesa e se comunicar melhor. Um forte abraço, até lá!